Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te aproxime de Deus, que fortaleça a sua fé e que te convido a refletir se você tem se interessado por almas ou por bens, se você tem se envolvido com as pessoas pelo que elas são, buscando conquistá-las, ou com segundas intenções, buscando o que elas têm. Vou ler para vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 11 ao 16, que diz assim: Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses super apóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me essa injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois eu não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas aos pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que eu vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Irmão, quão profundo é essa frase que Paulo nos disse aqui por meio desses versículos? Algo que, infelizmente, muitos cristãos têm esquecido, muitos cristãos têm deixado de lado. Mas Paulo, primeiramente, ele começa defendendo a sua autoridade como apóstolo. A igreja de Corinto estava cercada de falsos mestres que questionavam, muitos diziam que Paulo sequer era apóstolo. Mas Paulo diz que a credencial de apóstolo dele foi comprovada por meio dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que Deus fez através da vida de Paulo, para que o evangelho pudesse ser pregado. Mas é interessante que Paulo não fica só nisso, né? Credencial, ele poderia ter ficado se gabando, falando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz milagres. Na verdade ele não fez nada, foi Deus quem fez. Mas ele poderia ter ficado se gabando por ter sido usado por isso. Mas a gente vê que Paulo, ele tem uma atitude totalmente diferente. Ele fala que está indo se encontrar com os coríntios e que ele não vai ser um peso para eles. Porque diferente dos falsos mestres que se envolviam com eles pensando apenas em dinheiro, em glória, em fama, não. Paulo estava interessado por almas. Paulo estava interessado pelo coração das pessoas, em que essas pessoas pudessem ser salvas, em que essas pessoas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. Ele queria acumular riquezas aos seus filhos espirituais, riquezas no sentido que ajudar eles a cultivar a fé deles, de crescerem na vida cristã, de crescerem em Cristo e de serem salvos. Irmão, isso é uma coisa que está faltando muito na igreja no dia de hoje. A gente vê tanta gente se envolvendo, abrindo igrejas pensando apenas em dinheiro, em extorquir as pessoas e atraindo com falsos milagres, com falsos sinais. E muitas vezes o que é deixado de lado é que as pessoas estão tão interessadas em bens que elas deixam de se interessar em almas. E digo mais, irmão, isso não vale só para a igreja, mas vale às vezes para os seus próprios relacionamentos. Às vezes pode ser que você está se envolvendo com as pessoas pensando no que elas são, no sentido de o que elas têm a te oferecer. As pessoas que são mais famosas, as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que são mais populares, as pessoas que têm algo a te agregar de alguma forma, as pessoas que são mais influentes. Poucos realmente se interessam pelas pessoas pelo que elas são, pela alma delas. Poucos realmente se interessam para as pessoas querendo salvá-las, querendo realmente levá-las para um caminho que conduza à vida e não à morte. Irmão, Jesus permitiu que essa reflexão chegasse até você hoje. Eu creio nisso, que é porque Ele quer que você se interesse por almas, não por bens. Que você leve o Evangelho para as pessoas, para que elas possam ser salvas, não pensando no que elas têm a almejar, esquece isso, irmão, mas pensando no coração delas, pensando em elas poderem realmente conhecer a verdade, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você pode ser um canal de bênçãos para apresentar esse caminho para que essa alma possa ser salva. Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.